Agora são 7h07, nós vamos seguir girando a nossa reportagem pelo Brasil, monitorando, é claro, o conflito no Oriente Médio. Se a gente tiver as imagens ao vivo, até vale dar uma piscadinha para quem está nos acompanhando por imagens. Quem está nos acompanhando pelo rádio vai acompanhar a nossa transmissão das imagens que chegam do hospital de Khan Yunis. O Conselho de Segurança da ONU se reuniu ontem, foi mais uma reunião que deu em nada, que mostrou de fato como há uma distância abissal neste momento entre o que blocos, países do mundo pensam a respeito dos atentados terroristas do Hamas e, mais do que isso, sobre a forma como Israel respondeu aos ataques já a partir do dia 7 de outubro, mas de forma mais contundente a partir do dia 8 de outubro. Há pequenos avanços até agora, mínimos avanços. O que se conseguiu nestes quase 21 dias de conflito, a diplomacia conseguiu foi a autorização para a entrada de caminhão carregando pouco do muito que essa gente toda precisa. Precisam de água, precisam de remédio, precisam de comida, precisam de roupa, precisam de atendimento médico. Hoje, a expectativa de autorização para a entrada de mais 8 caminhões com carregamento de ajuda humanitária. Os caminhões estão entrando lá pelo Egito. As negociações seguem acontecendo, mas são liberações feitas a conta-gotas de caminhões que entram com ajuda humanitária, sim, mas com pouco diante de tudo que essa gente que está na faixa de Gaza precisa. Enquanto isso, nós vamos ouvindo esse som que é o som permanente do conflito. Olha, quem está no rádio consegue nos ouvir bem também, não é? São sons a todo momento de explosões, de eco de explosões, de sobrevoo de helicóptero, de sobrevoo de aeronave, de míssil e eventualmente de muita buzina também, sirenes. Eventualmente a gente consegue captar na faixa de Gaza o som do alto-falante convocando a população para a reza. Hoje é sexta-feira, não é? Vamos nos lembrar que na sexta-feira passada aconteceu a mesma coisa que está acontecendo hoje. Um relativo silêncio, uma relativa calmaria a partir do momento em que as pessoas deixaram os locais de concentração para as orações. Houve uma série de protestos. É um dia para a gente ficar atento nesse aspecto também. Enquanto isso, nós vamos girar a nossa reportagem. A Luciana Verdolim chegando ao vivo, direto do Palácio do Itamaraty. A diplomacia brasileira diretamente envolvida nas tentativas de estabelecer algum mínimo entendimento, né, Luciana? Afinal de contas, o Brasil além de um país importante por si só na diplomacia internacional, tem um peso relativo, né, claro, mas por ser o maior país da região, tem um peso relativamente relevante. O Brasil neste mês aqui, o presidente do Conselho de Segurança da ONU, que dá um protagonismo ainda maior para a nossa diplomacia, para o Estado brasileiro, mas nem o Estado brasileiro e nenhum outro Estado consegue fazer alguma mínima aproximação entre países, nações que pensam tão diferente. Isso ficou, de novo, muito evidente numa nova reunião do Conselho de Segurança. Não é, Luciana? Bom dia e bom trabalho para você por aí. Bom dia, Colombo. Boa sexta a todos. Olha, se no Conselho de Segurança da ONU está difícil avançar nos questionamentos, os países árabes apresentaram uma proposta de resolução na Assembleia Geral da ONU, que é mais ampliada, reúne todos os países que fazem parte da Organização das Nações Unidas e não apenas aqueles poucos do Conselho de Segurança. Não se aprovada essa resolução, que foi apresentada hoje, foi apresentada ontem, vai ser votada hoje, não tem o poder de uma resolução do Conselho, mas é uma sinalização importante, segundo a diplomacia, para mostrar o entendimento de todos os países do mundo. Mas nem na Assembleia foi possível avançar. Há muitos questionamentos, há muitas críticas. Os governos, os representantes de Israel e a da autoridade palestina se confrontaram, defenderam seus pontos de vista. Só para se ter uma ideia, a Palestina admite problemas com o Hamas, disse, no entanto, que não dá para jogar, que Israel responsabilize os palestinos, queira também atacar com a mesma violência que o Hamas atacou Israel, atacar os palestinos. Israel fez questão de ressaltar que é preciso nesse momento que a comunidade internacional se atente, que o governo de Israel precisa ter o direito de se defender, e a discussão
não avança também na Assembleia das Nações Unidas, dentro da Organização das Nações Unidas. Tem esse debate dessa proposta dos países árabes, a expectativa é de votação, mas ninguém está acreditando muito nesse momento na aprovação dessa resolução. O presidente da Assembleia Geral da ONU, Denis Francis, fez questão de ressaltar que é preciso que a comunidade internacional se posicione. A gente tem, inclusive, a declaração. Todas as partes neste conflito devem respeitar o direito internacional humanitário e criar imediatamente as condições necessárias para permitir a abertura do corredor humanitário para a faixa de Gaza. Nesta conjuntura, o passo mais imediato é claro: a violência tem de cessar e o derramamento de sangue deve ser evitado. O que essa resolução dos países árabes pede? Pede um cessar-fogo imediato na faixa de Gaza e pede também que Israel volte atrás na ordem de retirada da população do norte do território e que os terroristas do Hamas soltem imediatamente os reféns civis. O presidente da Assembleia Geral da ONU fez questão de lembrar, inclusive, que houve baixas dentro da organização. 35 funcionários da Agência de Assistência aos Refugiados Palestinos foram mortos desde o início do conflito. Vale ressaltar que a ONU também está criticando o ataque indiscriminado a civis inocentes em Gaza e a destruição de infraestrutura necessária para a população. O governo brasileiro continua, Colombo, tentando negociar a retirada daquele grupo que está lá na faixa de Gaza. Ontem o presidente Lula, inclusive, conversou com representantes desse grupo e também com representantes de brasileiros, de famílias que têm alguma ligação com brasileiros lá em Israel.